Bom dia, meu nome é Gabriela Rezende do Amaral, eu sou residente R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e nossa aula hoje vai ser sobre ginecologia cirúrgica. Hoje eu estou trazendo a primeira parte da aula, onde vai ser abordado os conceitos gerais de pré, intra e pós-operatório. Sabendo disso, vamos imaginar então que nós estamos ali no nosso consultório e, diante de todo o arsenal terapêutico que nós temos, acabamos chegando à conclusão de que o tratamento cirúrgico é o melhor para a nossa paciente. Diante disso, nós temos que ter em mente de que nós vamos ter que respeitar alguns atos até chegar no desfecho favorável, sem complicações e do resultado esperado final daquela cirurgia. A partir disso, então, eu vou começar a apresentar aqui quais são as vertentes que nós temos que nos atentar para chegar a esse resultado esperado. Então, começando pelo pré-operatório, a avaliação pré-operatória dessa paciente. Nós devemos fazer uma consulta clínica de excelência, uma anamnese detalhada, um exame físico minucioso. Devemos, por exemplo, perguntar para essa paciente quais as comorbidades que ela possui, inclusive comorbidades que podem ser agravadas pela própria cirurgia ou pela anestesia. Um exemplo disso são as doenças arteriais coronarianas, as doenças pulmonares e a obesidade, elas são as causas mais comuns de complicações no pós-operatório. Além disso, devemos questionar quais os medicamentos a paciente faz uso, para que a gente saiba manejar a interrupção ou a manutenção desses medicamentos frente à cirurgia, se ela possui alergia, se ela já fez alguma cirurgia prévia e o histórico anestésico, se houve um sangramento excessivo, se houve infecção de feridas operatórias, se ela desenvolveu tromboembolismo venoso, peritonite ou obstrução intestinal, porque esse mal passado cirúrgico dela, configura um fator de risco para que ela venha a desenvolver um desfecho menos favorável, são fatores de risco. Além disso, questionar sobre antecedentes familiares patológicos e fazer um exame físico completo junto a uma revisão de sistemas. Então, frente a isso, no nosso exame físico, na nossa consulta, a gente vai se basear ali na nossa revisão dos sistemas, buscando fatores de risco e situações de risco que essa paciente possui. Porque todas essas situações de maior risco vão demandar um manejo pela equipe clínica assistente ou uma avaliação pré-anestésica mais rigorosa e cuidadosa. Então, quanto à avaliação pulmonar, devemos investigar, saber se a paciente é tabagista, se ela possui doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, apneia obstrutiva do sono, se é obesa. Na avaliação cardíaca, procurar saber se ela tem alguma doença valvar cardíaca, se é hipertensa, se tem arritmia, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica ou se usa marca-passo. Numa avaliação hematológica e endocrinológica, ir em busca de anemias, coagulopatias, diabetes, problemas de tireoide e se ela tem um IMC acima de 40. Além disso, outras situações que configuram fatores de risco são idade avançada, se ela já fez algum episódio de tromboembolismo pulmonar ou acidente vascular encefálico recente, se possui insuficiência renal aguda ou crônica, se é uma hepatopata grave, se tem drogadição ativa, doença reumatológica avançada, se é uma hipertensa com a pressão arterial sistólica acima de 180 ou diastólica acima de 110, e se ela possui uma capacidade funcional menor do que 4 METs. Nesse caso, os METs, eles são usados para avaliar a capacidade funcional, o gasto energético diário do coração. Então, quando essa paciente tem menos do que 4, ela não consegue, por exemplo, nem subir um lance de escadas ou andar um pouco mais rápido. Isso significa que a paciente ela tem um alto risco cardiovascular e, nesses casos, o ideal é que seja feito um teste de estresse farmacológico para avaliar se a paciente tem alguma cardiopatia isquêmica, uma insuficiência cardíaca, um AVE, diabetes, insuficiência renal. Então, frente ainda a
anamnese, esse exame físico, nós podemos classificar os nossos pacientes dentro da classificação da ASA, né? Que é a classificação de risco operatória de pacientes, conforme a Sociedade Americana de Anestesiologia. Então, ela classifica, a classificação 1 é o paciente saudável, 2 é aquele paciente que tem uma doença sistêmica leve, mas que não leva nenhuma limitação a ele, por exemplo, uma hipertensão controlada, diabetes controlada ou tabagismo. Já o 3 é o paciente que tem uma doença sistêmica, mas aqui é uma doença grave, que limita, só que não leva à incapacitação, é a pressão não controlada, diabetes não controlada ou infarto prévio. O estágio 4, a classificação 4 é uma doença sistêmica grave, com ameaça grave à vida, que limita e incapacita. E o 5º é o paciente que não é esperado sobreviver sem cirurgia, e o 6º é aquele doador de órgãos. Já, por exemplo, no estado de morte encefálica. Então, diante dessa avaliação, a gente passa ainda para um outro quesito, que é aquele de solicitar ou não os exames complementares. Os exames complementares a serem solicitados vão depender do tipo de intervenção prevista e das condições clínicas da paciente. Lembrando que a validade desses exames são de 6 meses a 1 ano, e a realização rotineira de exames pré-operatórios não aumenta a segurança ou a qualidade da atenção médica. Então, quando solicitar a radiografia de tórax para pacientes com doença cardiopulmonar, cirurgia abdominal alta ou torácica, se o paciente possui a obesidade mórbida, o IMC acima de 40, se é uma paciente com mais de 60 anos e que vai ser submetida a uma cirurgia de grande porte e que tem aquela classificação do ASA maior ou igual a 3. O eletrocardiograma ele vai ser solicitado para pacientes que tenham um histórico de doença arterial coronariana, para pacientes hipertensas, diabéticas, com insuficiência renal crônica, arritmias, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular encefálico. Também para pacientes assintomáticas que vão ser submetidas a cirurgias de alto risco e para pacientes com obesidade mórbida. O hemograma, ele vai ser solicitado em casos de cirurgias de grande porte ou com risco de sangramento aumentado, para pacientes que já possuem história de sangramento ou anemia, doença hematológica renal ou hepática, para pacientes nos extremos de idade, e aqui entra também a classificação do ASA maior ou igual a 3. Quanto à função renal, vão ser solicitados para aquelas pacientes que possuem doença renal ou cardiovascular e pacientes idosas. As provas de coagulação deverão ser solicitadas para pacientes que possuem história de sangramento, hepatopatias, suspeita de coagulopatia e que fazem uso de anticoagulantes. A glicemia, solicitar para pacientes com diabetes mellitus, já diagnosticado ou suspeita, e a urocultura para pacientes sintomáticas, com sintomas de trato geniturinário e para procedimentos urológicos. Além disso, alguns outros exames complementares, como a endoscopia digestiva alta, colonoscopia, o enema baritado ou os exames gastrointestinais altos, que levam à avaliação, por exemplo, do intestino delgado, podem ser úteis no exame de algumas pacientes antes delas serem submetidas a uma cirurgia pélvica. Isso por conta da proximidade entre o sistema genital feminino e o tubo gastrointestinal inferior, o reto e o colo sigmoide, que podem ser acometidos nos distúrbios ginecológicos benignos, por exemplo, na endometriose, na doença inflamatória pélvica e até nos casos malignos. Por outro lado, uma massa pélvica também pode ter origem no trato gastrointestinal, por exemplo, um abscesso diverticular ou uma massa de intestino delgado inflamado, como na doença de Crohn, e raramente um carcinoma gástrico ou pancreático. Então, toda paciente que tenha sintomas gastrointestinais devem ser submetidas a uma avaliação complementar. Outros exames de imagem, por exemplo, a ultrassom, a tomografia, a ressonância magnética, podem ser úteis nessas pacientes, buscando avaliação de uma massa pélvica, por exemplo.
Também temos que ter o termo de consentimento livre e esclarecido pré-operatório assinado pela paciente. Ele é uma forma de registro do esclarecimento prestado ao paciente que vai estar ali presente no prontuário. Então, aqui eu trouxe uma tabela com resumo dos principais pontos que devem ser discutidos e repassados à paciente para que ela assine esse termo. Então, devemos explicar para a paciente a natureza e a extensão da sua doença, qual é a extensão da operação proposta e suas possíveis modificações, dependendo de achados intraoperatórios, os benefícios previstos com a cirurgia, com uma estimativa conservadora do êxito, riscos e possíveis complicações da cirurgia, quais os outros métodos de tratamento e riscos e resultados desses outros métodos, e resultados prováveis se a paciente não for submetida a esse tratamento. Uma outra vertente aqui na nossa avaliação pré-operatória é avaliar o estado nutricional de todas as pacientes. Todas devem passar por uma avaliação nutricional, principalmente pacientes idosas, pacientes que estão em tratamento de câncer ginecológico e procedimentos ginecológicos de grande porte. Devemos calcular o IMC dessas pacientes e nos atentar também que existem algumas indicações de terapia de suporte nutricional. Elas são pacientes que possuem história prévia de desnutrição ou doença crônica, pacientes que passaram por uma perda involuntária de mais de 10 a 15% do seu peso corporal normal dentro de 6 meses, ou mais de 5% da perda do peso corporal em um mês. Aí só um adendo, é que a perda de 6 a 10% do seu peso cabe avaliação laboratorial, né, solicitar transferrina, pré-albumina e albumina, e a perda de peso menor do que 6% não demanda nenhuma intervenção. Além disso, outras indicações, então, da terapia de suporte nutricional é uma perda de sangue esperada acima de 500 ml durante a cirurgia, quando a albumina sérica da paciente está abaixo de 3 ou a transferrina abaixo de 200, na ausência de estado inflamatório, de disfunção hepática ou de disfunção renal. Pacientes que não vão conseguir suprir as necessidades calóricas até o 7º a 10º dia do perioperatório, né, do pós-operatório. E na doença catabólica, em pacientes com queimaduras ou grandes traumas, sepse e pancreatite. Como a gente faz o tempo demandado para esse suporte nutricional? Se a intervenção cirúrgica puder ser adiada e se for uma doença benigna ou procedimento eletivo, a terapia nutricional ela vai ser feita em até 3 semanas e em casos de doenças malignas deve ser feita em 10 a 14 dias, para aí sim ser realizado o procedimento cirúrgico. Agora, quanto ao uso de medicamentos da paciente, medicamentos que ela já faz uso prévio. Trouxe aqui, então, uma tabela com os medicamentos que ela pode manter, deve manter, inclusive no dia da cirurgia. São eles: antidepressivos, ansiolíticos e anticonvulsivantes, antihipertensivos, exceto os diuréticos, e ficar atenta à suspensão dos IECAs e dos BRA, se houver risco de hipotensão, os beta-bloqueadores, digoxina e antiarrítmicos, colírios, contraceptivos e terapia de reposição hormonal também podem ser mantidos. Nesse caso aqui, podem ser descontinuados por 4 a 6 semanas se o procedimento for de alto risco tromboembólico. Drogas pulmonares inaladas ou nebulizadas, corticoides orais inalatórios, fármacos para tratamento de tireoidiopatias, estatinas, medicamentos para doença do refluxo gastroesofágico e a insulina. Com um adendo aqui dessa observação sobre o manejo da corticoterapia crônica, pacientes que fazem uso de 5 miligramas por dia, por pelo menos um mês de corticoides. Essas pacientes, elas não podem ter uma interrupção abrupta desse medicamento, porque senão pode levar a uma insuficiência adrenal aguda. Então, cirurgias de pequeno porte, manter a dose habitual que essa paciente faz uso e dispensa suplementação.
Cirurgias de porte moderado, a paciente vai manter sua dose habitual e, nesse caso aqui, vai ser acrescentado de 50 miligramas de hidrocortisona endovenosa antes da indução anestésica, acrescido de 25 miligramas dessa hidrocortisona de 8 em 8 horas por 24 horas. Já em cirurgias de grande porte, ela vai manter sua dose habitual de medicamento, acrescida de 100 miligramas de hidrocortisona endovenosa antes da indução anestésica, acrescida de 50 miligramas de 8 em 8 horas por 24 horas. Isso é importante porque o uso crônico de corticoide, como eu falei, ela faz uma inibição da adrenal. E aí, a paciente, se a gente faz essa suspensão abrupta, ela vai acabar não fazendo uma resposta endócrino-metabólica induzida pelo trauma de forma adequada. Então, é necessário manter o corticoide dessa paciente, inclusive fazendo as doses adicionais para mimetizar essa resposta ao trauma. Uma outra observação são para pacientes que fazem uso da insulina, né? O manejo das pacientes diabéticas. Então, pacientes insulinodependentes. No pré-operatório, a insulina de ação intermediária, a NPH, vai ser usada 2/3 da dose dessa insulina na noite anterior e meia dose dessa insulina, da insulina intermediária lenta, na manhã da cirurgia. Já a insulina de ação longa, por exemplo, a glargina, vai ser usada 30 a 50% da sua dose na noite anterior, e a insulina regular vai ser usada conforme a glicemia capilar. Se a glicemia estiver menor do que 180, deve ser considerada fazer a infusão contínua de soro glicosado a 5%, 75 a 125 ml hora, para evitar a hipoglicemia. Já no pós-operatório, vai demandar de vigilância, fazer um HGT de 4 em 4 horas. Correção é feita com insulina de ação rápida e reiniciar o esquema habitual de insulina da paciente quando a dieta via oral estiver bem tolerada. Já nas pacientes que não são insulinodependentes, no dia da cirurgia, é ideal monitorar o HGT de 2 em 2 horas e fazer a administração da insulina de ação rápida se houver hiperglicemia, né? Acima de 200. Medicamentos a serem descontinuados o uso no dia da cirurgia. Medicamentos tópicos, os diuréticos e os hipoglicemiantes orais, com exceção das sulfonilureias, biguanidas e acarbose, que devem ser suspensas 24 a 72 horas antes da cirurgia. A metformina ainda é controverso, algumas literaturas trazem que ela deve ser suspensa de 24 a 48 horas antes da cirurgia. E os níveis glicêmicos recomendados são de 140 a 180 e evitar níveis glicêmicos abaixo de 80. E medicamentos que devem ser interrompidos antes do dia da cirurgia. O AS, ele deve ser interrompido 7 dias antes, se houver risco de sangramento maior do que o risco de trombose, para procedimentos com sérias consequências caso ocorra sangramento e se o uso é para profilaxia primária. E se a paciente tiver doença vascular, estentes medicados com menos de 12 meses ou metálico com menos de 1 mês, vai ser mantido até o dia anterior da cirurgia. Clopidogrel suspender 7 dias antes. A varfarina suspender 4 a 5 dias antes e acompanhar o INR. A meta é que esse INR esteja menor ou igual a 1,5. E no próximo slide, eu vou mostrar uma tabela desse protocolo de manejo dos anticoagulantes. Mas pode ser substituída pela heparina não fracionada, que deve ser suspensa 6 horas antes da cirurgia, ou pela heparina de baixo peso molecular, que deve ser suspensa 24 horas antes da cirurgia. Os novos anticoagulantes orais, a dabigatrana e a rivaroxabana, devem ser suspensas 24 a 48 horas antes. Os anti-inflamatórios não esteroidais, de 1 a 3 dias antes. Sildenafil, 24 horas antes. E medicamentos herbais, 1 semana antes. Então, aqui nós temos o protocolo de anticoagulação perioperatória.
como eu já falei, 7 dias antes da cirurgia, os antiagregantes plaquetários devem ser suspensos, então AS e outros antiplaquetários como clopidogrel, ticlodipina, e de 5 a 6 dias antes da cirurgia suspendemos a varfarina. Após essa suspensão da varfarina, 24 a 48 horas após essa suspensão, devemos verificar o INR, que deve estar naquela meta que eu falei. E aí, 3 a 4 dias antes da cirurgia, ou quando esse INR estiver em um nível subterapêutico, devo iniciar a enoxaparina ou a heparina ultrafracionada nas doses apropriadas. Um dia antes da cirurgia, eu vou administrar a última dose pré-operatória da enoxaparina, 12 a 24 horas antes da cirurgia, ou suspender a heparina ultrafracionada no mínimo 6 horas antes da cirurgia. E o INR deve ser verificado para determinar se tem necessidade de administrar vitamina K. No dia da cirurgia, verifico o INR novamente e caso tenha estado, né, acima da meta para a cirurgia no dia anterior, inicio a varfarina no dia da cirurgia. Um dia após a cirurgia, inicie enoxaparina ou heparina ultrafracionada 12 a 24 horas após a cirurgia, caso o risco de sangramento seja baixo. E de 5 a 6 dias após a cirurgia, suspender a enoxaparina ou a heparina ultrafracionada quando o INR se manter acima de 2 durante 2 dias. Sobre o jejum pré-anestésico. Quanto ao jejum de líquidos claros, deve ser de pelo menos 2 horas, né, antes da cirurgia. Incluem líquidos claros, estão incluídos, né, nos líquidos claros o café preto, chá, suco sem polpa e solução de carboidratos. Refeições leves devem haver um período de 6 horas de jejum até o momento da cirurgia. São eles bolachas, biscoitos e torrados. Refeições livres, que incluem alimentos fritos ou com alto teor de gordura, devem ter um jejum de 8 horas para a cirurgia. Mascar chicletes ou chupar balas sem espera. Passemos agora para o ato operatório em si, os cuidados intraoperatórios. Quanto ao preparo da pele, o objetivo é de diminuir as fontes bacterianas sem lesar a pele. Recomenda-se aqui o banho na véspera da cirurgia, no ato cirúrgico, fazer de forma adequada a asepsia, antissepsia, colocação de campos estéreis. Além disso, a tricotomia, no caso, é preferível que a pele, no local e em volta da região operada, não seja tricotomizada. Quando houver indicação, o melhor a se fazer é imediatamente antes da cirurgia ou em no máximo 2 horas antes dela. E usar tricotomizador elétrico. Não devemos usar as lâminas, por exemplo, para que dessa maneira se evite a colonização da pele e redução do risco de infecção de sítio cirúrgico. Quanto à profilaxia antibiótica, o objetivo é de evitar a infecção da ferida operatória. É indicado nas cirurgias potencialmente contaminadas e nas contaminadas. Por exemplo, em histerectomia, procedimentos uroginecológicos, cromotubagem para investigação de infertilidade. Nesses casos, o antibiótico de escolha é a cefalosporina de primeira geração, a cefazolina de 1 grama, ou 2 gramas se o IMC da paciente for acima de 35 ou ela pesar acima de 100 quilos, de forma endovenosa, em dose única, 30 minutos antes da incisão. Deve haver a replicação da dose desse antibiótico profilático se o tempo cirúrgico for maior que 3 horas ou se houver um sangramento maior do que 1,5 litro. E não é necessário fazer essa antibiótico profilaxia para laparoscopia, laparotomia, esteroscopia, inserção de DIU e biópsia endometrial. Se a cirurgia for infectada, deve haver a manutenção do antibiótico como terapêutico por dias. E não se faz mais profilaxia para endocardite bacteriana antes de procedimentos genito-urinários ou gastrointestinais.
Quanto ao preparo do trato gastrointestinal, não há nenhuma evidência que demonstre a redução de morbimortalidade. Então, é muito controverso esse uso de preparo do trato gastrointestinal. Pode ser considerado se houver procedimentos, se for em caso de procedimentos laparoscópicos avançados e procedimentos de reconstrução da pelve envolvendo a parede vaginal posterior e o esfíncter anal. E, por fim, passamos ao pós-operatório, aos cuidados pós-operatório, que visam o conforto da paciente e a prevenção de complicações. Então, inicialmente, eu quero abordar a analgesia no pós-operatório, que é uma analgesia escalonada, de acordo com a escala analgésica da OMS. Aqui nessa escala, então, nós classificamos a dor da paciente em 3 estágios, em dor fraca, dor moderada e dor forte. Na dor fraca, nós podemos fazer uso dos medicamentos não opioides. Aqui tem os exemplos, então, a dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios não esteroidais. Já quando a gente sobe um degrau dessa escala de dor e a paciente está ali na dor moderada, apresentando dor moderada, podemos fazer uso dos opioides fracos, que aqui entra o tramadol e a codeína, que podem ou não ser associados aos não opioides, que são esses usados na dor fraca. Já na escala de dor forte, dor intensa, podemos fazer uso dos opioides fortes, que entra aqui a morfina, metadona, fentanil e oxicodona. O fentanil, ele é o mais forte de todos, ele tem uma potência 100 vezes maior do que a morfina. E entre esses 2 estágios, nós temos a oxicodona e a metadona. Lembrando que aqui também no uso de opioides fortes, nós podemos associar os não opioides, que são aqueles usados na dor fraca, mas nunca associar opioides fortes com os opioides fracos. Então, acabei de falar sobre o tratamento das dores agudas. Essa associação de adjuvantes são para tratamento de pacientes que possuem dores crônicas, por exemplo, dores neuropáticas, dores de comorbidades já apresentadas anteriormente. E aqui nós podemos fazer uso de medicamentos como a gabapentina, pregabalina, amitriptilina. Além disso, é importante frisar que o paciente sem dor acaba tendo uma alta mais precoce e pacientes com dor são pacientes sujeitos a mais complicações. Quanto à profilaxia para trombose venosa profunda e de tromboembolismo pulmonar. Nós nos baseamos no score de Caprini, que prevê o risco de tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos. E aqui ele elenca fatores de risco que pontuam, que variam na pontuação de 1 ponto cada, 2 pontos cada, 3 pontos cada e 5 pontos cada. Então, eu trouxe aqui vou citar alguns exemplos que estão presentes na tabela. Por exemplo, aqueles que pontuam 1 ponto, pacientes com idade entre 41 e 60 anos, cirurgias de pequeno porte, veias varicosas, usos de contraceptivos orais ou reposição hormonal, paciente clínico restrito ao leito. Já que pontuam 2 pontos cada, são aqueles com a idade entre 61 e 74 anos, que vão ser submetidas a uma cirurgia aberta maior com mais de 45 minutos, ou uma cirurgia laparoscópica com mais de 45 minutos, que estão com quadros de malignidade, confinadas ao leito por mais de 72 horas, com acesso venoso central. Pontuação de 3, são aqueles que têm idade maior ou igual a 75 anos, história já prévia de tromboembolismo venoso, ou história familiar, que possuem o anticoagulante lúpico positivo, anticorpos anticardiolipina, e que pontuam 5, são aqueles que tiveram um AVC em menos de um mês, com fratura de quadril, pelve ou pernas, ou um trauma raquimedular agudo com menos de um mês, por exemplo. Na somatória desses pontos, então, nós classificamos nosso paciente em risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso muito baixo, baixo, moderado ou alto. Então, aquele que pontuou 0 tem um risco muito baixo. E a única tromboprofilaxia indicada é a deambulação precoce. Já aqueles que pontuaram entre 1 a 2 têm baixo risco
e é indicada a profilaxia mecânica com compressão pneumática intermitente. Já pacientes com moderado risco, que pontuam de 3 a 4, têm indicação obrigatória de profilaxia farmacológica, podendo se associar de forma não obrigatória a compressão pneumática intermitente antes da cirurgia ou meias elásticas compressivas antes da cirurgia. Já pacientes com alto risco, são aqueles que pontuam 5 para mais, devem fazer a profilaxia farmacológica de forma obrigatória, junto de forma obrigatória também a essa profilaxia mecânica. A profilaxia farmacológica ela é feita com a heparina não fracionada, na dose de 5.000 unidades, de 12 em 12 horas para pacientes com risco moderado, ou de 8 em 8 horas para risco alto, ou com a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, de 40 miligramas, de 24 em 24 horas, por 7 a 10 dias. Lembrando que essa anticoagulação profilática em pacientes que pontuem de forma como alto risco e que possuam câncer abdominal ou pélvico, essa profilaxia deve ser estendida por 4 semanas. Quanto à monitorização da diurese, o ideal é retirar a sonda vesical de demora o mais precoce possível, mas sempre pesando, equilibrando o benefício da monitorização da diurese, o risco de desenvolver a infecção do trato urinário proporcional ao tempo de internação e risco de retenção urinária com nova necessidade de sondagem. Diurese satisfatória é aquela que vai se manter entre 30 a 50 ml por hora. E também devemos nos atentar com os cuidados com a ferida operatória, ela deve ser examinada diariamente. Se a sutura estiverem sem drenagem de secreção, podemos retirar o curativo depois de 24 horas. Quanto às complicações de ferida operatória e outras complicações cirúrgicas, como febre perioperatória, esse tema vai ser abordado na próxima aula da semana que vem. As referências que eu usei para fazer a aula foram essas. E agora eu trouxe o artigo. O artigo que eu trouxe, ele foi publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, no ano de 2018, e o título dele é sobre o programa ERAS, sobre novos conceitos de manejo perioperatório em cirurgia ginecológica. Então, o artigo, primeiramente, ele define o que é esse protocolo ERAS. Na tradução para o português, ele é a otimização da recuperação pós-operatória. Foi criada em 1997 por Kellett como uma mudança no manejo perioperatório tradicional. Ele se trata de uma abordagem multidisciplinar de cuidados ao paciente cirúrgico e é baseado em uma otimização médica perioperatória. Ele visa um aconselhamento pré-operatório, alívio da dor, carga de carboidratos, profilaxia de tromboembolismo, protocolo anestésico padrão e fluido intraoperatório, recuperação da função gastrointestinal normal e mobilização precoce. Os objetivos principais desse protocolo é minimizar a resposta ao estresse da cirurgia, mantendo a homeostase, evitando o catabolismo com consequente perda de proteína e força muscular e disfunção celular. Também acelerar a recuperação funcional, melhorar os resultados pós-operatórios, encurtar o tempo de permanência no hospital, reduzir o total de custos de cuidado com a saúde e melhorar a satisfação dos pacientes sem aumentar as complicações ou as taxas de readmissão hospitalar. Então, com esse protocolo, alguns resultados já foram observados. Houve de 30% a 50% da redução no tempo de internação hospitalar. Também houve essa redução semelhante em relação às complicações, redução de custos e também de taxas de readmissões mais baixas. Inicialmente, o protocolo foi desenvolvido para cirurgia coloretal, mas as variações estão sendo adotadas para procedimentos cirúrgicos de diversas especialidades, incluindo a ginecologia. A Sociedade ERAS é a Sociedade Profissional Internacional sem fins lucrativos, que promove, desenvolve e implementa esse protocolo, esse programa ERAS, e publica diretrizes atualizadas e foi oficialmente registrado em 2010 na Suécia.
Aqui no Brasil, o Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da UFMG adaptou esse programa para a nossa realidade e criou o projeto Acerto, que significa Acelerando a Recuperação Pós-Operatória Total. E lá foi visto que a aplicação desse protocolo determinou uma melhora significativa na mortalidade em cirurgia geral. E por que esse protocolo deve ser adotado nas cirurgias ginecológicas? Então, como eu disse, na maioria da literatura a gente vê que esse protocolo, esse programa, ele é adotado, em sua maior parte, em cirurgias coloretais, mas ele vem sendo adotado em procedimentos ginecológicos. Então, dentro da ginecologia, na esterectomia abdominal, foi observada a redução do tempo de internação hospitalar, sem aumentar as complicações ou readmissões. Na esterectomia vaginal benigna, foi observada redução no tempo de permanência hospitalar em 51,6%, permite que mais mulheres tenham alta em 24 horas, com nenhum aumento nas taxas de readmissão de pacientes, e resultou em uma redução nos custos, juntamente com o aumento da satisfação do paciente e sem aumento na morbidade. Já na uroginecologia, houve maior proporção de altas no mesmo dia e alta satisfação do paciente. Porém, houveram readmissões ligeiramente maiores dentro de 30 dias. Já nas grandes cirurgias ginecológicas, foi observada a redução substancial na administração de fluidos intravenosos e de morfina, redução no tempo de internação hospitalar em procedimentos abertos, melhoria da satisfação do paciente e diminuição dos custos hospitalares. Então, esse protocolo ele é aplicável em todas as especialidades e esse programa bem-sucedido, ele pode levar a uma redução nos custos gerais de saúde, recuperação mais rápida e segura e melhoria da qualidade de vida e satisfação da paciente. Além disso, para pacientes com câncer ginecológico, permite a realização de terapias adjuvantes planejadas sem atraso, resultando em melhores resultados oncológicos. Como deve ser implementado esse protocolo ERAS? Ele deve envolver toda uma equipe multidisciplinar, composta por cirurgiões, anestesistas, um coordenador, que geralmente é uma enfermeira ou um médico auxiliar, enfermeiras, nutricionistas e fisioterapeutas das unidades que cuidam do paciente cirúrgico. Envolve a participação ativa do paciente no processo da sua própria recuperação. A aderência ao programa é crucial, e a auditoria contínua do atendimento, desse atendimento, permite que a equipe tenha uma visão abrangente dos resultados do paciente, e ele é baseado em evidências publicadas, e é importante implementar mudanças nesse protocolo sempre que surgem novas evidências. Então, na implementação desse protocolo, nós temos que respeitar 4 estágios essenciais. Os 4 estágios são o de pré-admissão, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. O de pré-admissão, ele visa a prevenção de complicações, através da estratificação de risco pré-operatória apropriada, podendo haver a modificação de risco de forma oportuna quando necessária, e também em busca de rastreio e tratamento da anemia, e também através de aconselhamento pré-operatório de pacientes e cuidadores, orientações, por exemplo, o paciente deve cessar o tabagismo e álcool 4 semanas antes da cirurgia. Como eu já falei, a anemia ela deve ser ativamente identificada, investigada e corrigida no pré-operatório. Então, já entrando no pré-operatório, quanto à preparação intestinal, ela deve ser evitada, tanto o preparo intestinal mecânico quanto o enema retal, para a maioria dos procedimentos, ele deve ser evitado. Deve-se atentar para a dieta, né, para o jejum pré-operatório, para medicações prévias, suspensão de medicamentos, evitar agentes sedativos de curto ou longo prazo e também se atentar para o manejo adequado da terapia de fluidos intravenosos. Já no processo intraoperatório, deve ser feita uma analgesia imediatamente antes do paciente ir para o centro cirúrgico, manter uma profilaxia para náuseas e vômitos, a anestesia propriamente dita, e fazer um correto balanço dos fluidos. E no pós-operatório, novamente, fazer um manejo adequado da terapia de fluidos intravenosos, manter a analgesia e preferir poupar os opioides,
fazer o manejo de náuseas e vômitos de forma adequada. Na dieta, já tentar regularizar a dieta já no D0 do pós-operatório, manter a hidratação via oral e mascar chiclete também é uma orientação. A sonda vesical de demora deve ser retirada no dia 1 pós-operatório. Quanto às atividades, estimular a deambulação 8 vezes ao dia, fazer todas as refeições sentada em uma cadeira, ficar fora da cama por pelo menos 8 horas por dia. E a transfusão, ela deve ser restrita a casos em que a hemoglobina esteja abaixo de 7. As considerações finais é que esse programa, ele causa uma mudança de paradigma na gestão perioperatória da cirurgia do paciente. Ele traz uma abordagem multidisciplinar baseada em gerenciamento de evidências. Ele é clinicamente eficaz e tem impactos nos resultados dos pacientes, oferecendo um perioperatório seguro, cuidadoso, de alta qualidade, com boa relação custo-benefício. Ele deve se tornar o padrão para essa prática para todas as mulheres que sejam submetidas a cirurgias ginecológicas eletivas. Os desafios de implementação foram atribuídos a uma variedade de fatores contextuais, como percepção da falta de recursos e resistência à mudança entre os provedores, e a conformidade da equipe dos pacientes com os elementos do protocolo são cruciais para garantir um programa de sucesso. E é isso, muito obrigada.